Programa não recomendado para menores de 12 anos. Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Olá pessoal da Rádio Emissora da Barra, aquele abraço, muito boa tarde. Estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida depois deste feriadão. Nós estamos de volta para levar até você mais uma grande história aqui pela Rádio Emissora da Barra M1030, o primeiro amor da cidade. O Edson mandou uma foto aqui do rádio do carro. Alô Serginho, alô Zeza, alô Esther. Deve estar sintonizados aí na Rádio Emissora da Barra, aqui 1030 kHz, falamos ao vivo da Avenida Industrial em Barra Bonita, aqui direto do edifício Ciclotron para todo o Brasil e para todo o mundo. Agora são 3h06. Além do rádio, a gente vem para fazer rádio, mas também eu transmito as histórias pelo meu canal no YouTube. O meu canal do YouTube, eu já estou no ar, ó, pode me colocar aí no vídeo. O meu querido Guilherme, que está aqui na mesa de som da Rádio da Barra, youtube.com/Maurício Fusco Oficial, youtube.com/Maurício Fusco Oficial. Você passa por lá, participe, acompanhe lá as nossas histórias, deixe o seu like, não se esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça aí de compartilhar as nossas histórias com o vizinho, com o parente, com o amigo, enfim, com quem você quiser, você pode compartilhar as nossas histórias aqui através do YouTube, tá certo? Tem o da rádio também, que é radioemissoradabarra.com.br. Isso, youtube.com/Maurício Fusco @oficial, @Maurício Fusco Oficial. Deixa eu ver aqui também que as pessoas começaram a me seguir no meu canal no YouTube, Mocidade Geração Brasil. Deixa eu ver aqui, a Nara também começou a me seguir, @Maurício Fusco Oficial. Não se esqueça, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, acionar o sininho para você receber as nossas histórias assim que ela sobe para o canal do YouTube. Também o meu carinho, o meu boa tarde para o pastor Daniel. Alô, pastor Daniel, obrigado pela audiência do senhor. A Esther também acompanhando a gente aqui pela Rádio Emissora da Barra. Vamos à história então? Vamos à história de hoje, mais uma grande história eu conto agora para você. Tema de hoje, mudança em 7 anos. Meu querido amigo Maurício Fusco, você sabe que eu venho de uma criação extremamente rígida e severa. Não que isso tenha sido ruim, não. Às vezes as pessoas confundem o fato de ter tido ou recebido uma criação rígida e severa, isso é demérito. Muito pelo contrário, eu acho que nos dias atuais, muitos pais falham por não criar os filhos assim, de maneira rígida e severa. Não foi ruim não, de jeito nenhum. Aliás, eu vejo tantos jovens levando a vida como bem entendem e sei que lá na frente as consequências serão sempre desastrosas. Porque jovem, embora eu ainda seja, sempre pensa estar certo, acha que sabe tudo e no fundo sabemos muito pouco ou quase nada da vida. A minha história vai contar tudo isso, Maurício. A minha história vai demonstrar um pouquinho das escolhas feitas a toque de caixa.
O imediatismo e a ansiedade me fizeram pagar um preço doloroso. Então eu começo do início. Eu me chamo Gislaine. Eu conto 29 anos hoje. Eu trabalho para ajudar no sustento da minha casa e na criação do meu filho. Sim, eu já sou mãe. Vou te explicar como tudo aconteceu, Maurício. O Rodrigo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E filho é sempre um presente de Deus, ainda que isso tenha acontecido fora do tempo determinado por ele. Filho é sempre envolto em muito amor, em muito carinho, e todos os seres humanos deveriam experimentar. Olha, filho, presente de Deus para minha vida, para a vida de todas aquelas que recebem o título de mãe. Que amor é esse? Um amor que beira o condicional. Beira não, é o incondicional. Eu disse no início da carta sobre a minha criação, rígida e severa. Claro que isso não veio acompanhado com surras e pontapés, não. Nada disso, de modo algum. Mas dentro de uma outra realidade. Igreja. Os meus pais, cada um exercendo o seu cargo eclesiástico, depositaram em mim uma expectativa sobremaneira muito alta. Te digo em relação a seguir aquilo que eles escolheram para eles. Papai era presbítero e minha mãe, desde que me entendo por gente, sempre foi líder do círculo de oração. Bom, vocês imaginam que a minha vida tem sido de culto em culto, de oração em oração, e nada que saísse desse ambiente iria prestar para a minha vida. Absolutamente nada. Não foi ruim. Nossa, como tudo isso me ensinou. Mas aquela história em apertar demais e a pessoa acabar escapando pelos vãos do dedo é muito real. O meu pai nunca admitiu que eu nutrisse qualquer tipo de amizade ou contato com alguém que não fosse do nosso meio, do nosso convívio, da nossa igreja, ou coisa do tipo. E aí, sem malícia e vivência com o mundo lá fora, quando descobre alguma coisa que seja boa, se deslumbra e começa a procurar tantas outras coisas que também eram igualmente maravilhosas, e conclui que os pais não estavam 100% certo. Escola, amigas, amigos. E sim, eu já contava 16 anos e nunca tinha dado um beijo. Nunca. Eu nunca tinha dado um beijo na minha vida. Maurício, eu com 16 anos, eu nunca tinha dado um beijo. Não, nunca tinha. Mamãe dizia que isso só deveria acontecer com alguém que, de fato, eu nutrisse um sentimento de muito amor e pretensão de um dia se casar. E você sabe que conhecer o Edgar no meio disso tudo foi único. Apenas um menino de família muito boa, jovem, sonhador, trabalhador como qualquer outro, bonito, gentil. O primeiro menino fora da igreja que me tratava muito bem. E nunca colocou empecilhos em virtudes na minha fé, muito pelo contrário. Sempre me perguntava coisas que eu sabia de cor e salteado. E ele tinha uma grande dificuldade. Nos apaixonamos então. E fazer com que ele entendesse que os meus pais não poderiam ficar sabendo também foi um processo muito difícil. Mas espera aí, Gislaine, por que o seu pai não pode saber? Eu não sou nenhum bandido. Ele não entenderia com facilidade. E eu estava muito apaixonada para abrir mão de tudo aquilo que eu estava vivendo no momento. E claro que eu não só estava sentindo, como também estava adorando aquilo. Então os meus pais me julgavam incapaz de escolher alguém. Diziam que o mundo fora da nossa realidade não tinha nada de bom ou interessante. E aí você começa a descobrir coisas maravilhosas e as verdades ditas por eles durante a minha vida toda não estavam assim tão se encaixando. Namorando escondido durante um tempo, tentando conciliar as duas vidas que muito me agradavam. A vida fora do campo de visão deles e a vida dentro do paraíso que eles haviam criado. E nesse malabarismo, engravidei, Maurício. Engravidei quando menos pensei que fosse acontecer. Ora, menina criada dentro da igreja, que havia arrumado um namoradinho fora da igreja e que havia engravidado. Poxa, mamãe e papai tinham me avisado. Mas eu não escutei. Pois é. Na cabeça do Edgar, o namorado, Gislaine, qual o problema de transar? Não ser quase maior de idade. Quer dizer,
Nós dois, nós nos amamos. Isso não significa que vamos obrigatoriamente ter que nos casar amanhã, ou que você terá um filho. Mas isso é uma experiência que você precisa viver. Maurício, por favor, eu não sou inocente, não. Não sou. Eu sabia o que eu estava fazendo. Pelo menos achava que era assim. Nada demais. Até que a notícia da gravidez me pegou de um repente. E quando fui falar com Edgar sobre o assunto, com a mesma velocidade que ele havia se apaixonado, passou a desgostar com um susto que tomou com a palavra Edgar. Eu tenho uma novidade para te contar. Que foi, Gi? Edgar, você vai ser pai. Maurício, quando eu disse que ele seria pai... Não, você está zoando comigo, né? Foi a expressão que ele usou. Você está zoando. Não, você está de brincadeira comigo. É zoeira tua isso. Não tem nada de zoeira minha, não. Eu estou grávida. Nós vamos ter um filho. Quer dizer, nós, quem vai ter é você. Imagina, você está querendo dar o golpe da barriga em mim? Eu não vou ser pai de ninguém, não. Nós transamos apenas uma única vez. Mas foi o suficiente para que eu ficasse grávida, Edgar. Maurício, foi nesse dia que então caiu a ficha. As palavras do meu pai, minha mãe e todos os sermões ditos por eles diariamente começaram a fazer sentido para mim. E quando eu anuncio que estava grávida, eu enfrento a maior de todas as tempestades dentro da minha casa. Você imagina ter que dizer para o meu pai e para minha mãe, presbítero na igreja, minha mãe, líder do círculo de oração, e a filha que fora criada dentro da igreja estava grávida do primeiro namoradinho que havia arrumado. E ainda era menor de idade. Você imagina o que eu não ouvi. Nós avisamos você, Gislaine, nós alertamos, nós desconfiávamos, tentamos de todas as maneiras mostrar a você qual era o caminho certo e correto. Mas você foi seduzida pelo mundo e acabou assim, grávida fora do tempo, sem marido ou casamento e um namorado covarde que não vai assumir essa criança. Mas eu vou lá conversar com a família dele, que ele não se casa, eu até admito. E não posso obrigá-lo, mas reconhecer o filho e assumir as responsabilidades de pai, ele vai ter que assumir. E foi o que aconteceu, Maurício. O meu pai teve que ir até a casa do Edgar e não falar mais com ele, mas com o pai e com a mãe dele. Tiveram uma discussão horrorosa. Por fim, acabaram admitindo que o filho era do Edgar. Sim, fizemos um exame de DNA. E a partir dali, conheci o outro lado da vida. Eu tive que trancar a matrícula da faculdade e encarar um trabalho para sustentar o meu filho. Rodrigo veio ao mundo cheio de saúde, Maurício. O Edgar pagava a pensão e sempre pagou. Mas o pai dele do que ele não pagava nada, mas ele nunca quis saber do filho. E foi assim que o meu filho foi crescendo, nesse ambiente de desconfiança, de dor, de ausência paterna, de um mundo que eu nunca pensei que seria desse jeito. Por que eu não dei ouvido à minha mãe? Por que é que eu não dei ouvido ao meu pai? Por que é que eu não encarei as coisas como deveriam ser encaradas? Por que tudo isso? Eu tinha que ouvir todos os dias isso, porque morando na casa dos meus pais, a minha mãe ainda na postura de vó, e uma baita avó, Maurício, passou a cuidar do Rodrigo como se fosse filho. Eu saía para trabalhar e ficava o dia todo fora, e ela cuidando do neto, com muito amor e com muito carinho. Com o tempo, papai e mamãe se realizavam com o Rodrigo, que depois de um tempo dormia até no meio da cama deles. Você sabe como é neto, né? Faz o avô e a avó de gato e sapato, e assim o Rodrigo vai conquistando a todos. Dizer para você que eu nunca tive mais nada com ninguém, dentro ou fora da igreja, eu estaria mentindo. Foram exatos 7 anos difíceis para mim, onde eu não me encaixava mais dentro da igreja, pelo julgamento alheio. Você sabe como é. É a filha do presbítero que voltou para a igreja com a mão na frente e outra atrás. Você sabe como que é, né? O povo fala, e fala mesmo. E com muita vergonha, e eu tinha ainda de lidar com o olhar de quem julga. Lá fora no mundo, é uma menina mãe solteira, e nenhum homem nos dias atuais
Ou melhor, não tem homem suficiente para assumir alguém assim. Se alguém encontrar, por favor, pegue rápido porque é coisa rara. Então eu tive que trabalhar, eu tinha que me desdobrar, eu tinha que encarar tudo, o dia a dia. E foi com isso que eu vi 7 anos se passarem com muita dor, até um certo desespero, mas deveriam ser enfrentados, não poderia ser diferente. Mas com o tempo, e eu não escondo, eu nunca deixei de amar o Edgar, não, nunca deixei. Entenda também, talvez é isso o grande drama para o meu pai e para minha mãe. Para ele também foi um susto, eu tinha quase 18, ele também. Dizer para um menino de quase 18 anos, que ainda é uma criança, que este vai ser pai, no susto houve aquela negativa. Mas com o tempo ele foi mudando, Maurício. Com o tempo as coisas vão acontecendo, e embora no primeiro momento ele não quisesse contato com o Rodrigo, e eu teria ficado com muito ódio, depois o coração da gente vai amolecendo. E aí o Edgar começa a se reaproximar. Eu morando com os meus pais, meu filho sendo criado pelos avós e por mim, que sempre dei um duro danado para ganhar o pão de cada dia para o meu filho, para que nada faltasse a ele. Um dia o Edgar me procurou, Maurício. Gislaine, olha, a gente precisa conversar, sabe? Nós somos tão jovens. Veja, eu tô com 24, você também. Nós temos um filho em comum. E sabe, o que me fez te procurar foi uma palavra chamada arrependimento. Eu preciso que você me dê uma chance. Sabe, eu descobri também com esses anos que eu fui muito covarde. Você tem toda a razão. Mas eu tenho o direito a tentar que seja uma única vez. Eu preciso que você me conceda essa chance. Por favor, Olha, eu tô aqui desarmado, tá, Gislaine? Eu tô aqui pronto, preparado para te ouvir e vou entender perfeitamente se você nunca mais quiser olhar para minha cara. Mas eu tô sendo honesto com você e muito sincero contigo. Edgar, você me feriu muito. Você chegou a dizer que a minha gravidez era o golpe da barriga, que esse filho era de uma outra pessoa e não teu. Você foi tão canalha comigo. Eu era uma criança, rapaz, em desespero. Eu sabia o que tinha feito. Eu tinha que responder pelos meus atos. E você sabe o que o meu pai fez? Eu também tive que ajudar a pagar a pensão que dou pro menino, mas me deixa, vai. Eu quero uma chance com você. Não vou te deixar. Eu preciso dessa chance com você. Maurício e ouvintes da Rádio da Barra, essa conversa balançou comigo. Essa conversa mexeu muito comigo. Mexeu porque, por mais que os anos tenham se passado, foram 7. E hoje a realidade é outra, porque eu sou uma moça independente, ainda moro com os meus pais, não tenho dinheiro para comprar um apartamento. Não, eu não tenho, ou manter uma casa. É muito mais confortável estar com meu pai e com a minha mãe. Para eles também foi um baque. São apaixonados pelo neto. Por favor, não misture as estações. Mas eu ainda amo o Edgar, Maurício. E aí que mora o meu drama e o fato de escrever para o teu programa, Maurício. Porque eu fui comentar com o meu pai, com a minha mãe, a possibilidade de reatar com o Edgar. A possibilidade de recomeçar com o Edgar. Porque nada melhor para o Rodrigo, meu filho, do que ele entender que precisa da presença do pai. Eu digo assim, a gente de fato se casar no papel, montar nossa casa, hoje com muito mais maturidade. Mas para minha mãe isso foi a gota d'água, Maurício. E para o meu pai, então, foi motivo de escândalo. Pois é, meu Deus, não é possível, Gislaine. Aí já não é amor. Aí já é burrice ou masoquismo, porque não é possível um negócio desse. Aí você não ama, aí é querer sofrer, é gostar de sofrer, Gislaine. Será que você não entendeu que esse cara não presta,
Quem não tem caráter com 18 não tem caráter com 24, com 30, com 50, não tem caráter. Esse cara vai tirar você aqui de casa, vai montar uma casa bonitinha, vai brincar de casinha e quando enjoar vai te jogar para fora. Você com o Rodrigo com tudo e tua vida tá arrumada aqui. Agora você superou, você tem condições de conhecer uma nova pessoa, você tem condições e deve sim reconstruir tua vida. Mas reconstruir com a mesma pessoa? Ah, mas eu amo. Ama nada, você é carente. Você tá presa ao fato de ele ser pai do teu filho. Que na realidade nunca foi. Isso só biologicamente falando. Ele só foi pai biológico. Filha, não faça isso. Não faça isso, filha. Minha filha, não faça. Pense bem, você vai se arrepender amargamente. Maurício, isso me leva a escrever para você aí pro teu programa. No meu lugar. Sabe quando a gente tem dúvidas? Então, eu tenho lá as minhas dúvidas. Além das opiniões do meu pai, da minha mãe, sim, eu conversei com algumas amigas também, e todas elas são unânimes em concordar com meu pai e com a minha mãe. O Edgar mudou, gente. Você não acredita, Maurício? Você não acredita na mudança do ser humano? Na mudança das pessoas? Então, o Edgar hoje é uma outra pessoa. Pelo menos é o que eu acredito. É o que eu quero acreditar na realidade. É o que eu penso. Sim, estar apaixonada por ele é fato. Me ajudem. Meu nome é Gislaine. Eu vou então liberar o telefone para as opiniões. O que você diria para Gislaine? Você que está me acompanhando aqui pela Rádio Emissora da Barra, através dos 1030 aqui da RB. O que você diria, quer dizer, para Gislaine, o que você diria para Gislaine? Eu vou pegar as opiniões e já vou entrar em contato com o pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música aqui na sua história de vida, enquanto isso dá tempo para você fazer a sua ligação e participar dando a sua opinião. Através do meu WhatsApp, anota aí, DDD 14 998 23 46 26 para você participar da sua história de vida, dando a sua opinião através do WhatsApp. Ou o e-mail fusco1571@gmail.com ou então através do site radioemissoradabarra.com. Você pode deixar a sua opinião, que nós vamos ler a sua opinião depois da música aqui no ar e aí em seguida a gente volta com a sua opinião aqui pela Rádio Emissora da Barra. Gente, vou tocar uma música, não sai daí não, fica aí, volta comigo até já. A sua história de vida, a emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas. Que vivia na igreja, cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Seus olhos tinham brilhos reluzentes, refletindo o amor. Mas o inimigo um dia armou um laço e sobre ela jogou. Teresa então deixou de olhar para Deus e começou a olhar o mundo. E a carne tomou conta do espírito em fração de segundos. E levantando a voz para sua mãe, disse: mãe, eu vou partir. Preciso de dinheiro, eu vou embora, pra minha vida é por ti. E as lágrimas de mãe não conseguiram convencer seu coração. Teresa então partiu deixando sua igreja, sua fé e seus irmãos.
jamais imaginava que na frente seu destino era fatal, pois o inimigo abriu os braços para ela só pra lhe fazer o mal. Teresa, pelas altas madrugadas, conheceu um sedutor que, cheio de palavras, lhe fazia falsas juras de amor. Então, de corpo e alma ao pecado, ela logo se entregou. E já não era mais uma menina, sua vida se acabou. Depois de muitos dias de embalo, era hora de voltar. Teresa despediu do seu amor, prometendo retornar. Mas ele escreveu-lhe uma carta para ela ler mais tarde. E no final da carta estava escrito: bem-vindo ao mundo da AIDS. A dor e o desespero tomou conta do coração de Teresa. Sua beleza foi embora como um rio que deságua para o mar. A luta pela vida foi tamanha, mas morreu não teve jeito. Ficou no peito a saudade de Teresa, que jamais irá voltar. E hoje o que resta são os olhos de uma mãe que ainda chora. Chama a Teresa com a voz já bem cansada, pela casa noite afora. Mas a Teresa, pelo preço do pecado, desse mundo foi embora. E ficou claro que quem abandona Cristo só encontra o mal lá fora. Só encontra o mal lá fora. Só encontro o mal lá fora. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Muito bem, voltamos, estamos de volta aqui pela Rádio Emissora da Barra, através do programa A Sua História de Vida. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você ouviu aí a história da Gislaine, que nos escreveu pedindo uma opinião, e eu quero ouvir você agora. Agora, através do WhatsApp, eu vou ler para você a opinião da Liliane de Carvalho, ela é do Jardim Nova Barra, diz assim: tudo na vida é um aprendizado. Você teve que aprender e viver as tuas experiências para poder dar valor às outras coisas no futuro. Tá certo, amiga? Obrigado pela sua participação. Agora, mais uma opinião aqui. A Maria Aparecida Secap de Garaçu. Moça, quando o pai e a mãe falam, Deus assina embaixo. Se você não ouvir, você vai se dar mal. Obrigado pela sua participação, Maria. A Gislaine Ferreira, ela é do Jardim Nova Barra, diz assim também: oi, amiga, fiquei feliz em saber que você é minha xará. Olha, minha amiga, diferentemente de você, eu com 49 anos
ainda não perdi a minha pureza. A minha mãe foi muito rígida e categórica nesse assunto. Minha filha, não faça isso. Se entregue somente para aquela pessoa que você realmente amar de verdade. Tá certo, amiga? Obrigado pela sua participação. Mais uma participação agora de Igaraçu do Tietê da SECAP. A Eliane Macedo, ela diz assim: oi, amiga, olha, não deixe ninguém interromper a sua vida. Se você ama e perdoa, vá em frente, seja feliz. Tá certo, querida? Obrigado pela sua participação. A Edileuza Soares, ela é de Igaraçu do Tietê, da Vila Nossa Senhora Aparecida. Oi, Maurício, boa tarde. O conselho de pai e mãe é verdadeiro. Deus sabe de todas as coisas. Se o teu pai e tua mãe disse não ficar com esse moço, não fica, minha amiga. Tá certo, obrigado pela sua participação. A Roseli Santos, ela é do Recanto Regina, diz assim: oi, minha amiga, eu acredito no que os teus pais estão falando para você e você deveria acreditar também. Se esse cara não foi honesto com você no passado, por que agora ele falaria a verdade? Então fique atenta, fique ligada. Escute o teu pai e a tua mãe. Mais uma participação, a Simone Moreira, ela é do Recanto Regina, em Barra Bonita, diz assim: eu concordo com os seus pais, mas você tem que fazer o que manda o seu coração. Se você acha que vai ser feliz, vá em frente então, minha amiga. Tá certo, querido, obrigado pela sua participação. A Isabela Garcia, Vila Nossa Senhora Aparecida, Igaraçu do Tietê, diz assim: se você ainda gosta do pai do seu filho e ele se arrependeu de verdade e de fato, vá em frente, dê uma chance para ele. Isso depende somente de você, tem que perdoar. Tá certo. A última participação é da Patrícia Brito. Patrícia Brito, Jardim Nova Barra, diz assim: os seus pais não estão errados, mas a vida é sua. Escuta o seu coração. Se você quer isso, vá em frente, depois não se arrependa. Tá certo, querido, obrigado pela sua participação. Gente, esta foi a sua história de vida de hoje. Nós ficamos por aqui. Voltaremos amanhã, a partir das 3 horas da tarde, mais uma grande apresentação da sua história de vida, com mais uma grande história para você. Gente, fique bem. Até amanhã. Querendo Deus. Você acabou de ouvir a sua história de vida com Maurício Fusco.